Olha, esse período aí da quarentena está afetando todos os nossos hábitos, principalmente os hábitos alimentares. Está provocando um desequilíbrio aí na nossa rotina e isso também afeta a alimentação. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a nutricionista Ivana Mouta, que vai falar para a gente do que a gente pode fazer. Clicar aqui na tela. Isso, olha aqui, pronto. Gente, é porque eu sou nova aqui no programa, só a Carla que domina. Pronto, achei a doutora Ivana. Mais um toque, estão me dizendo aqui para dar mais um toque. Pronto. Boa noite, doutora Ivana. Obrigada pela gentileza de atender nosso convite. Quando a gente fica muito tempo em casa, assim, doutora Ivana, a comida, ela causa uma sensação de bem-estar para a gente aplacar um pouco a ansiedade, né? E a gente acaba realmente comendo mais. E sim, de fato, obrigada pelo convite. Bom, é comum que as pessoas acabem, né, descarregando a ansiedade ou o estresse delas no consumo dos alimentos. E aí é onde a gente precisa se preocupar, né, para não ter os excessos. Então, o estresse, a ansiedade, o medo, que está relacionado também a essa doença que nos atinge e atinge todo mundo, faz com que a gente acabe, muitas vezes, no desequilíbrio ao consumir esses alimentos, né? Que podem ser tanto carboidratos, como alimentos mais açucarados, aptidão mais para o chocolate, às vezes mais também para os salgados, ou para o salgado, para o carboidrato. Enfim, esse desequilíbrio, esse tempo ocioso dentro de casa e, sobretudo, essa falta também de orientação pode sim fazer com que as pessoas comam bem mais, gastem bem menos energia e aí vira aumento de peso. E também na quarentena, não é, doutora Ivana, as mães estão mais tempo em casa com os filhos, com os pequenos, às vezes querem fazer uma comida diferenciada, querem se dar ao luxo de comer uma pizza com as crianças e realmente acaba fugindo, né, um pouco do controle. O que a gente pode fazer para se manter na linha, minimamente na linha nesse período da quarentena? Bom, é importante que tenha um acompanhamento nutricional, sabe? Por quê? Porque você vai conseguir entender a quantidade, né, de calorias que você pode estar consumindo dentro de casa, sem ter medo e receio de estar consumindo, às vezes, algo, né, um pouquinho mais calórico. Eu, né, falo muito para os meus pacientes que é importante que consuma os alimentos que você gosta, mas, sobretudo, que você tenha harmonização ao consumir eles, né? Então, se você gosta mais de uma pizza, isso não quer dizer que com planejamento alimentar você não vai consumir. Você pode consumir uma fatia, duas fatias de pizza num fim de semana, né? Não de forma compensatória, mas de forma harmônica. Inclusive, no meu Instagram, já fiz algumas receitinhas, né, de pizza integral, com, com proteína de alto valor biológico, que você consegue se sentir bem mais saciado consumindo apenas uma fatia. Então, tudo é questão de adaptação e planejamento. Como estamos passando por esse momento de instabilidade e você colocou aí, né, as crianças, elas ficam também bem mais enérgicas, né, querendo brincar fora de casa, e é comum as pessoas fazerem realmente alguns lanches para compensar esse tempo mais livre dentro de casa. Então, é optar por lanches mais saudáveis. Você consegue adaptar receitas, que eu dei o exemplo aqui de pizza, você consegue fazer um hambúrguer caseiro, mais saudável, você consegue fazer lasanha de berinjela, de abobrinha, também gostosa e saudável, e, sobretudo, verificar com relação à quantidade, porque não é o fato de um alimento ser saudável que ele não vai propiciar aumento de peso se você não consumir
de acordo com o seu gasto energético e realmente com os seus objetivos, né? E aqui a gente tem também duas visões, aquelas pessoas que faziam atividade física antes desse momento de isolamento social e aquelas outras que não praticavam. Então, quem praticava atividade física e tinha uma rotina mais saudável, certamente sabe um pouco mais do que consumir ou não. Já aquelas pessoas que não tinham acompanhamento nenhum, é um pouco mais complicado. Mas, né, temos aí a telemedicina, atendimento online, o CRM já liberou desde o início da pandemia e fica bem mais simples para esse grupo de pessoas que não sabem o que comer, nem quantidade, estarem fazendo atendimento nutricional e, sobretudo, tendo segurança para consumir alguns alimentos que, por hora, por vez ou outra, é considerado um pouco mais calórico, mas isso não atingir tanto com relação a aumento de gordura corporal ou peso. Terminar essa pandemia, nós vamos ter vários chefes de cozinha aí que se formaram durante a pandemia em casa, né? Testando receita de internet. E, por outro lado, a gente tem o delivery, né? Nos aplicativos, só um toque a gente já tem qualquer comida em casa. Como fazer essa seleção? Uma comida que seja nutritiva, saborosa e que você peça para ela chegar na sua casa. Olha, esse é um dos maiores problemas. Na verdade, e esse é um dos problemas que acontecia já antes, né, deste momento de isolamento social. Por quê? As pessoas, né, cada vez mais ativas, socialmente ativas, acabam que comem muito fora de casa. Então, comer fora de casa, nos restaurantes até, não é sinônimo de você estar fazendo boas refeições. Né? Por quê? Porque você não sabe o modo pelo qual passou o processo, né, de cocção daquele alimento. Então, até mesmo dentro de casa, nesse momento de isolamento, você pedindo essas refeições, você também não vai ter tanta segurança de qual foi o processo que passou aquele alimento. O que eu indico é que você evite estar consumindo, pedindo esses alimentos durante a semana, já que, né, durante a semana temos bem mais dias. E se dê esse privilégio, enfim, de você pedir, deixar de fazer alguma refeição dentro de casa, pedindo, aos fins de semana. E né, nesse momento de seleção, evitar aquelas refeições que são muito calóricas, né? E aqui a gente precisa lembrar que estamos passando por um momento de pandemia e que precisamos manter-nos saudáveis para evitar também que a gente acabe passando algum mal, uma infecção intestinal, né? E acabar ter que ir ao hospital para estabilizar a saúde. Então, o importante é que as pessoas entendam que, de preferência, façam os alimentos em casa, diminua a quantidade de gordura, óleo que envolve esses alimentos, e não só isso, que quando forem pedir, né, por aplicativo, que pesem, né, com relação na escolha os que são mais biologicamente nutritivos, né, as proteínas bem mais magras, e aqui a gente pode falar dos peixes, e quando eu falo em peixe, não estou falando peixe frito, estou falando dos cozidos, e também, né, evitar essas bombas calóricas que seriam hambúrgueres bastante calóricos, pizzas, né? Então, optar por refeições que tenham menos quantidades de carboidratos simples e menos quantidades de proteínas com muita gordura. É um pouco complicado, mas é um mal temporário, né? E eu tenho incentivado muito aos meus pacientes, enviado muitas receitas para eles estarem fazendo dentro de casa, porque é um tempo livre que você tem, você pode, né? Como você falou aí, testar seus dotes culinários e sair um chefe de cozinha muito, muito bom, mas com o intuito de motivar, de fato, uma alimentação saudável. É um pouco complicado, mas precisamos entender que, além disso, esse processo de pandemia, a manutenção da saúde, que tem muita gente que tem
fator de risco, né? Pessoas diabéticas, pessoas com sobrepeso, com imunidade baixa, e aqui a gente pode falar sobre o paciente que ele é resistente insulínico, diabético, que uma refeição, né, como um hambúrguer, ele possui uma quantidade calórica e um alto índice glicêmico que pode permanecer aí no organismo até por 5 horas. Imagine, né, uma pessoa que é dependente insulínico consome um hambúrguer que é altamente calórico, que vai elevar muito essas taxas de insulina, de glicose no sangue, e irá fazer, de fato, uma alteração metabólica. E o que a gente não quer é que o paciente adoeça. Então, se você quer, né, a otimização da sua saúde, que você analise bem na hora da escolha dos seus grupos, dos grupos alimentares, das refeições, priorize fazê-las dentro de casa, receba as orientações nutricionais importantes e, né, tente manter uma atividade física também, que é importante, porque apenas comer, comer, comer e ficar parado dentro de casa pode sim também trazer aumento de peso, gordura corporal. Então, é bom manter um ritmo de atividade dentro de casa. E a gente fala atividade, mas a gente não remete apenas a treino funcional, que é mais simples, né? Mas você pode fazer uma dança, né, que libera também endorfina, que é o hormônio da felicidade, diminui também o estresse e ajuda na harmonização também do equilíbrio mental e emocional que a gente precisa nesse período de pandemia. Vamos ver aqui, doutora Ivana, uma cartelinha falando para a gente sobre alimentação consciente. Eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador como é Muito que ela interessante. Eu funciona. publiquei semana passada. Olha só, a gente tem O a ciclo da cartela aí alimentação mostrando, né? consciente. O ciclo da alimentação Olha, consciente. é muito importante porque as pessoas elas se deparam nesse momento de isolamento social, assim, meu Deus, eu tô comendo minha fome, e ela é fome porque eu tô sentindo fome, aquela fome fisiológica para manutenção do meu corpo, ou é aquela fome emocional. Então, ao se deparar com essa situação, eita, eu acho que eu tô comendo um pouquinho a mais, você pode estar utilizando, né, esse ciclo da alimentação consciente, que é aquela avaliação que você pode estar fazendo antes daquele momento do ato de comer. Né? O porquê que você vai comer aquele alimento, se eu estou com fome ou não, né? Eu comia quantas horas atrás, o porquê que eu estou comendo aquele alimento, é porque eu quero algo doce, porque eu estou um pouco ansiosa, porque eu estou com medo, porque eu estou estressada, porque eu estou ociosa. Então, se perguntar, né? Quando é que eu devo estar comendo aquele alimento? Há quanto tempo atrás eu comi e o porquê eu tenho que comer esse alimento agora? O que, né? O que é que eu estou comendo? Se esse alimento, de fato, ele vai me fazer bem ou mal? E aí a gente pode retomar aqui o exemplo do dependente insulínico, né? Por que eu vou comer esse alimento? Será se esse alimento é o melhor para mim? Como? O como é como eu estou me alimentando. Então, o processo da alimentação, ele começa, né, na escolha e motivada pelo quê? Né, pelo porquê da comida. Então, como a gente se alimenta, o modo pelo qual nós mastigamos, o ritmo, né, da nossa mastigação, esse processo digestório, ele inicia na boca. Então, se você está comendo de forma muito rápida, é claro que você não vai se sentir saciado no tempo certo. Então, a gente precisa de um tempo para sentirmos saciedade. Então, quanto mais você come rápido, né, aquele alimento você vai comendo, só depois de um tempo que você vai se saciando. Se você consumir devagar, mastigar bem os alimentos, além de propiciar uma boa absorção ao chegar no seu intestino, ele vai ser metabolizado de forma melhor, ou seja, você não vai ter tanta dificuldade para metabolizar aquele alimento, já que você mastigou bem ele, tá? E o quanto eu estou consumindo. Esse valor, né, de quanto é algo que você deve seguir a orientação do seu nutricionista. Então, muitas vezes o paciente se depara, meu Deus, eu não sei se eu estou comendo muito ou pouco, mas isso aí é algo que você
tem que ver com o seu nutricionista, né, de acordo com a avaliação física e de acordo com as necessidades nutricionais, para ter entendimento se aquela quantidade é o suficiente para que você não fique nessa paranoia, né, de estar comendo sempre pouco, pouco, pouco e acabar tendo até alguma carência nutricional, tá? Uma dieta muito restritiva, muito hipocalórica, tá? E onde eu estou consumindo aquele alimento, né? Se aquele alimento, o ambiente no qual eu estou consumindo é um ambiente mais favorável, certo? Então, tem todo um questionamento que você precisa estar levantando no momento do consumo do alimento para evitar essa compulsão alimentar. E é muito comum, né, nessa época de isolamento, as pessoas estarem bem mais afloradas esses sentimentos e conseguirem identificar uma ansiedade maior, uma compulsão maior por alguns alimentos. E eu também já recebi alguns relatos de pacientes falando, doutor, eu não sei porquê, mas eu sinto mais vontade de comer horário tal, né, mais à noite. E isso também pode estar relacionado à ansiedade e também ao descanso. Então, esse ciclo da alimentação consciente, ele remete um autoquestionamento de como está a sua alimentação, sua relação com a alimentação e, sobretudo, apontar que os alimentos eles não devem ser considerados vilões, eles são mocinhos, né? A sua escolha é que pode estar um pouco exacerbada ou exagerada devido a alguma alteração emocional, tá? Mas você tem entendimento que os alimentos são para nutrir, né? Que os alimentos não são lixo, por isso não existe o dia do lixo, ninguém come lixo, né? Ninguém come lixo, a gente come nutrientes, alimentos que fazem parte do processo de manutenção do nosso corpo, então a gente não pode tratá-los como lixo. Então aqui não há proibição, não é que você não possa consumir um hambúrguer, mas é claro que você precisa ter consciência da quantidade do valor nutricional, o modo no qual é preparado, como você está consumindo, se você tem alguma doença que pode fazer com que você aumente, por exemplo, o exemplo, né, da resistência insulínica, e isso, né, causar alguma alteração. Então, tudo depende. Tá? Vamos aproveitar, né, doutor, e dar dicas aqui para os nossos telespectadores, sugestões de petiscos, inclusive a senhora dá essas dicas nas suas lives. Como é que a gente pode explicar esses petiscos para os nossos telespectadores? Como é que ele faz isso? Bom, eu também, né, estou tendo muito tempo, então muitos desses petiscos, na verdade todos eu já fiz na minha casa. São petiscos simples, rápidos de vocês estarem fazendo e que dão saciedade, né? Aí a gente tem o ovinho de codorna, certo? O carpaccio é uma das opções que eu tenho feito muito em casa, que é muito simples também, o mini carpaccio. Outra opção também são os queijos, mas queijos menos gordurosos. Queijo E aí branco. Isso, queijo branco. Você pode salpicar ervas finas, tá? Outra opção também que você pode estar consumindo são a opção de crepes não, perdão, Crepioca. crepioca, que você pode estar fazendo, né, crepioca, e aí você pode rechear de atum ou então de frango desfiado. Então, são várias opções que vocês podem fazer. Eu, particularmente, gosto de uma opção que eu nem coloquei aí, que é tomate. Eu gosto muito de consumir tomate em rodelas ou tomate cereja. Faço um molho natural com azeite de oliva e mostarda, natural mesmo, e consumo, acho uma delícia. Então, vai muito também da adaptação à reeducação alimentar, né, do paciente para estar introduzindo alguns tipos de alimentos. De petiscos nos momentos mais livres e aí em momentos de live. Mas o importante a gente intensificar é que tudo depende também da quantidade, né? Então, aqui, o valor nutricional é importante, a qualidade nutricional do alimento é importante, porém, a quantidade também ela é importante, né? No qual você pode estar de acordo com o seu metabolismo e apenas o nutricionista pode estar lhe auxiliando quanto a isso.
E a senhora também tem a preocupação de dar dicas para as pessoas que acompanham os seus pacientes de atividade física, né? Sim, sim. É, na Pode fazer em verdade, casa, é possível, né? sim, eu tenho um orientador no qual ele passa um plano de exercício para eu estar fazendo dentro de casa e com isso acaba tentando manter a massa muscular, né, que eu já estava tentando manter antes da pandemia, do momento de isolamento social. Mas isso tudo também é forma de motivar as pessoas que me seguem no Instagram. Então, eu tenho um ritmo de treino de pelo menos 5 vezes na semana, com descansos necessários e com atividade física orientada, o que é muito importante, que ela seja orientada. Tem alguns fatores que podem influenciar muito no desempenho da atividade física, mesmo dentro de casa. O consumo dos alimentos, o descanso necessário, ou seja, a privação de sono pode atrapalhar no desempenho. E, além disso, você também pode, né, com o pouco recurso que você tem, utilizar do sofá de trampolim para fazer algum exercício ou fazer algum exercício aeróbico. O importante é você se movimentar. Como eu falei no início, a atividade física ela é boa para a liberação da endorfina, que é um hormônio, né, da felicidade, do prazer, e com isso dá uma sensação de bem-estar, o que a gente precisa nesse momento de isolamento social. Então, a atividade física, ela deve ser orientada para estar fazendo dentro de casa, além de melhoria da saúde, mas também como medicamento funcional que você pode estar consumindo todos os dias aí dentro de casa, de forma de motivar também para desempenho físico e manutenção também da sua rotina, da sua alimentação. Né? E aqui a gente pode falar dos carboidratos, né? Porque muita gente acaba ficando com medo de consumir carboidratos. E o combustível essencial para um bom desempenho são os carboidratos. Mas os carboidratos também eles devem estar de acordo com as necessidades nutricionais em quantidades e valores, né, biológicos adequados. Então, a fibra é importante, o carboidrato complexo é importante, e a quantidade também é importante. Obrigada, doutora Ivana, pelas dicas, pelos esclarecimentos. A gente tem que tentar manter uma rotina, se alimentar bem, mesmo nesse período difícil aí, complicado. Obrigada mais uma vez pela gentileza de atender nosso convite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar aqui neste canal. Deixar aqui a dica para todos vocês, que vocês procurem orientação responsável, nutricional, alimentação é coisa séria. Isso pode tanto nutrir seu corpo, como de forma exagerada, exacerbada ou mal orientada, também trazer prejuízos à sua saúde. E, por favor, né, ao iniciar qualquer dieta, tenha orientação nutricional e também qualquer atividade física, procure um educador físico, tá? E como estamos nesse momento de isolamento e pandemia, alterações emocionais é importante também procurar um auxílio terapêutico, um auxílio com um psicólogo, porque as doenças mentais, elas existem e elas precisam ser tratadas e da forma que for, né, e auxiliadas de forma coerente, correta, para que, né, propicie uma atividade, longevidade e também vitalidade positiva, que seria mais saúde. Obrigada, doutora Ivana. Uma ótima noite. Olha aí, as dicas Obrigada. da